Estou aqui a imaginar que há dois tipos de razões para que quem está aí desse lado tenha escolhido ver este vídeo em particular. Por um lado, aqueles que não sabem o que é o Zigbee e ficaram curiosos. Por outro, aqueles que pensaram, em Marte? A sério, mas eu tenho isso em casa. Para estes últimos, o que tenho para já para dizer é sim, é verdade, o Zigbee chegou mesmo ao planeta vermelho. Mas tenho de começar pelos outros, né? Tenho de explicar o que raio é que é o Zigbee. E então fico por aí porque dentro de alguns segundos eu explico tudo, inclusivamente a ida a Marte desta tecnologia. Olá, eu sou o Rui Tocaena, bem-vindo de volta ao Isto Está Ligado. Se é a primeira vez que visita o canal, toma a atitude certa, subscreva. Vai ver que não se vai arrepender. Além do mais, é super simples, só tem de encontrar o botão que diz subscrever e dar-lhe um toque. Então, o que é o Zigbee? Talvez a forma mais simples de explicar seja pegar no exemplo do Wi-Fi, que é uma rede sem fios. Pois bem, o Zigbee é uma espécie de Wi-Fi, uma rede sem fios, mas com um propósito muito específico porque tem as suas limitações. O que acontece é que se aplicarmos essa tecnologia ao conceito de automação caseira, as limitações transformam-se em forças e, na verdade, não falta quem jura pés juntos que neste campo dos sensores e das casas inteligentes, o Zigbee funciona de uma forma bem melhor do que o Wi-Fi. Isto desde que se tomem determinados cuidados. Por exemplo, o equipamento de onde sai a ordem tem de estar perto de uma central ou de um dispositivo com acesso à central para que depois a reação seja a esperada. E isto é assim porque o Zigbee é um protocolo, uma tecnologia de baixo consumo energético e, portanto, não tem um alcance comparável ao Wi-Fi. E atenção que neste vídeo eu não quero aprofundar muito a parte técnica do funcionamento das redes Zigbee e por isso fico mesmo pela abordagem geral. Resumidamente é isto, uma rede ao estilo malha, ou mesh, se preferir em inglês, com um nó central, o hub, e depois uma série de equipamentos ligados a essa rede que ou acionam outros, por exemplo, uma cafeteira ligada a um interruptor Zigbee, ou eles próprios têm Zigbee integrado e fazem a sua função. A esta rede podemos adicionar sistemas de controle que podem ir desde o simples telecomando de uma garagem a interruptores ou até aquilo que eu mais gosto, que são estas colunas inteligentes. Neste caso, não só servem para espalhar o alcance da rede, como também para falar com ela, dizendo coisas tipo abre os stores, isto para que a ordem chegue ao sensor certo, que até pode estar lá do outro lado da casa, mas o que importa é que os stores magicamente sobem. Nota que isto é mesmo o básico que se pode fazer com redes Zigbee e casas inteligentes. Coisas como ligar uma lâmpada qualquer é facílimo. Talvez aquilo que dê mais pica é mesmo o campo da automação e isso requer mais trabalho, evidentemente. Mas imagine, pode usar o Zigbee para sempre que ligar o Netflix na TV da sala, baixa a intensidade da iluminação ou ligam-se uns LEDs e desliga-se o candeeiro do teto. Enfim, criar um automatismo só porque ativou o Netflix. Eu vou deixar aqui em baixo uma série de dispositivos Zigbee que eu acho que são bons e que lhe podem dar boas ideias para entrar no mundo das casas inteligentes e do automatismo caseiro, mas claro que o mais importante é o hub central, portanto o coordenador de toda esta rede sem fios e que pode ter muitos sensores ligados a ele sem perda de rendimento. Isto é algo que afeta muito o Wi-Fi, mas não o Zigbee. E agora faço aqui um parênteses, porque muitas destas coisas pode fazer usando apenas a rede Wi-Fi. O problema é que, como eu acabei de dizer, a potência do sinal Wi-Fi vai se esgotando à medida que liga mais e mais dispositivos à rede. E esse é um problema que nas redes Zigbee, pelo menos em casas, não se põe. Por mais sensores que junta à rede, ela aguenta-se. Mas então, antes do tal parênteses, dizia eu que aqui em baixo vou também deixar um link para um hub, um dispositivo que serve de coordenador da rede Zigbee. Eu refiro-me muito especificamente aos Amazon Echo, que até já podemos comprar diretamente para Portugal, com envio direto para nossas casas. Chama-se Amazon Echo Internacional, mas é igualzinho ao modelo que não se chama internacional, é igualzinho. O Echo de quarta geração é um hub Zigbee e eu sublinho isto porque a versão mais pequena, o Echo Dot 4, que é este que tenho aqui na mão, não é um hub Zigbee. Ou seja, se está a pensar meter-se neste mundo, vai precisar de um Echo 4 e depois de ter esse configurado pode usar estes mais pequenos, os Dot, para dar ordens à rede Zigbee. No entanto, eu sublinho este dado e isso só vai funcionar depois de ter um Echo maior em casa, ok? Eu tenho, mas não o tenho aqui. E pronto, depois desta enorme introdução, eis que chegamos a Marte. Eu agradeço e louvo até a paciência de quem já sabia disto tudo, mas esteve a ouvir-me a falar porque para ver se eu dizia algo mais asneiro ou porque até estava a gostar da explicação, mas também acredito que tenha ficado até ao fim porque quer saber disto de Marte e a partir de agora vai ser só Marte. Sendo que a parte sobre Marte é muito curta e até por causa disso eu vou falar mais devagar
para que pareça maior. Estava a brincar, não vou nada. O que se passa em Marte, e eu confesso que até já podia ter contado esta história há mais tempo, mas guardei-a mesmo para esta altura porque o assunto é assim algo intemporal e eu estou de férias. E então a história tem a ver com a mais recente sonda da NASA a aterrar lá em cima em Marte. Chama-se Perseverance e foi com um drone chamado Ingenuity, que em português não quer dizer ingenuidade, antes significa engenho. Mas então este engenho voador e o robô têm de comunicar, e como é que eles comunicam? Zigbee. Não é por Wi-Fi, não é por 6G, não é por telepatia, é por Zigbee. E porquê Zigbee? Bom, quem explica isso melhor é o CEO da Zigbee Alliance, que é o consórcio que manda no Zigbee e controla os standards e tal, mas bom, isso também não interessa muito. O que é importante é o que ele explica, e é que em ambientes muito hostis ou extremos é importante usar uma norma muito leve e focada nos objetivos, que permita partilhar a informação e que seja poupada em termos energéticos. E o Zigbee tem tudo isso tatuado na testa. É um protocolo super poupado, muito robusto, perfeito para transmitir telemetria em missões extraterrestres. E quanto ao alcance, como a atmosfera de Marte é muito rarefeita, o alcance do sinal também é bastante maior do que é cá. A NASA diz mesmo que em Marte, robô e drone conseguem comunicar estando a 800 metros de distância um do outro. Mas bom, depois de contar tudo isto e de dar conta de que o Zigbee chegou mesmo a Marte, só tenho mais uma informação para dar. E o que se passa é que o Zigbee parece que já tem um sucessor, uma continuação, vá. Chama-se Matter, e todas as grandes empresas estão a apoiar aquilo. Google, Amazon, Samsung, Apple, enfim, todas. Tanto assim que a tal Zigbee Alliance, da qual eu até falei há pouco, acabou de mudar de nome, já se chama Connectivity Standards Alliance, isto para não ficar com uma designação agarrada a um protocolo que daqui a algum tempo já vai ser considerado ultrapassado. Aqui, a boa notícia é que a passagem do Zigbee para o Matter é mesmo uma continuação, tanto assim que a própria Amazon já veio dizer que os dispositivos Echo atuais, todos eles irão suportar o protocolo Matter, e estou, por exemplo, a falar desta Echo Dot 4. O mesmo se passa com a tal Echo 4, evidentemente, e os homólogos produzidos pela Google, os Nest e os Home, todos eles, pelo menos os mais recentes, dizia eu, todos eles também vão funcionar com o protocolo Matter. E pronto, agora sim, eu espero que tenha sido interessante e informativo. Eu agora vou voltar às minhas férias. Não se esqueça de subscrever o canal, só tem de encontrar um botão que diz subscrever, e se já pôs um gosto neste vídeo, pode também aproveitar as minhas despedidas para espreitar os preços da Echo versão internacional. Está tudo aqui em baixo. Eu direi que é a melhor forma para entrar no mundo das casas inteligentes e dos automatismos. Para isso só tem então de clicar em mostrar mais, depois dar um toque no link que encontrar por lá. Um grande abraço, até já.